Olá, queridos amigos, boa noite. Eu sempre adiantada, né? Estamos começando o nosso Entre Nós e hoje eu estou muito feliz porque nós vamos trazer aqui uma pessoa muito especial, tá? É uma pessoa que a gente vai conversar literalmente em alto astral. Professor e especialista em projeção astral e imortalidade da consciência, Wagner Borges. Ele já publicou 10 livros sobre o assunto e tem uma trajetória de muita luz e dedicação aos estudos da espiritualidade, com essa belíssima missão de dividir todo o seu conhecimento e sabedoria com as pessoas que o assistem. Inclusive, muitos de vocês, eu tenho certeza, já o conhecem aqui da internet, em podcasts, palestras, entrevistas, e sempre contando aquelas experiências maravilhosas dele fora do corpo, né? E agora eu quero saber, eu quero dar as boas-vindas a ele e quero ver se ele está aqui, já esperando a gente. Vamos ver? Gente, vocês não reparem não, né? Mas de vez em quando eu faço umas confusões aqui. Não, ele não está ainda. Wagner, cadê você, menino? Não, ele ainda não entrou. Mas, gente, olha, o Wagner, vocês vão adorar. Talvez tenham, como já falei, muitos de vocês já conhecem, né? Obrigada, querida. Muito obrigada, viu? E para vocês, quem não conhece, vai ficar apaixonado e vai começar a seguir direto, né, as palestras dele. Imaginem vocês, num mundo materialista desse que a gente está vivendo, com tanta confusão, guerra, discussão e tal. Tá aqui, ó. Diz que ama o professor, né? Pois é, e você vê uma pessoa como o Wagner, né, falando com essa simplicidade, com essa objetividade, com esse conhecimento todo sobre a espiritualidade, é uma maravilha, né? Vamos ver se ele está agora aqui, o Wagner, se já chegou. Vamos ver? Gente, olha aqui, gente, eu estou fazendo bobagem aqui, estou apertando que não devo. Cadê ele? Wagner, cadê você, menino? Onde você está? Será que ele está fazendo uma projeção? Uma projeção astral? Ô, Wagner, é nessa dimensão aqui que a gente vai fazer a entrevista, hein? Brincadeirinha. Porque a gente tem que brincar mesmo, né? Cadê você, menino? Menino, cadê você? Volta pra cá. Estou ligado aqui, Leila querida. Orlando Rosa, querido, como vai? Aqui, Wagner. Chegou, Wagner? Chegou, Wagner? Chegou? Deixa eu ver. Vamos ver se Wagner chegou. Gente, vocês se divertem comigo, né? Eu aqui fazendo essas coisas. Lembra com a Aline Bandinho, você tá aí, que delícia. Tantos amigos aqui entrando. Cadê Wagner, você, meu filho? Tá aqui. Tá aqui o Wagner. Wagner, ainda bem que você tá aqui, né? Nessa dimensão. Eu já tava achando que eu ia ter que fazer uma projeção para pegar você já lá do outro lado, né? Você já entrou? Cadê? Cadê você, menino? Wagner, vem pra cá. Onde você está? Hein? Cadê você? Ô, Wagner! Aqui, ó. Tá. Ele tá conectando. Você tava fazendo alguma projeção, hein? Tá aí você. Wagner, seja muito Oi, Leila. bem-vindo. Oi, Leila. Boa Boa noite. noite. Tudo bom com você? Ainda bem, tudo ótimo. Ainda bem que você está aqui nessa dimensão. Eu já estava achando que você estava fazendo uma projeção astral. Eu falei, pronto, vou ter que fazer uma para buscar o homem lá. Antes de mais... Primeiro tem que ser aqui para depois ir para lá. Exatamente. Então, antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu sou sua fã. Sou sua fã. Vejo os seus vídeos, podcasts, vejo aquelas histórias maravilhosas que você vai contar algumas aqui, né? O tempo que der, você vai contar, porque tem histórias que alguns até já devem conhecer, mas tem gente que não conhece. Então, precisa ouvir Sim. com aqueles detalhes, aquela riqueza de detalhes que só você sabe fazer. Bom, mas antes de mais nada, eu quero que você me diga como é que você descobriu a diferença entre sonho e projeção astral. Bom, eu comecei a ter essas saídas do corpo, Leila, aos 15 anos de idade, no Rio de Janeiro, adolescente, década de 1970, ia à praia, gostava de rock and roll, namorava, um jovem normal, né? E aí eu comecei a experimentar determinadas sensações durante o sono. Eu acordava e sentia um monte de coisas, e naquela época não tinha quem me explicasse. Eu acordava e não conseguia me mexer, tentava abrir os olhos, não conseguia, tentava chamar alguém, não saía som nenhum,
Eu ficava apavorado com aquilo, Leila, Imagina. até que o movimento retornava, que é a famosa paralisia do sono, que a medicina estuda. Só que eu descobri o seguinte, se eu ficasse quieto e não tentasse me mexer, eu tinha uma sensação como se a minha aura, o campo energético, estufasse e parecia, Leila, que eu estava deitado num colchão de ar que começava a inflar e eu me sentia flutuando para fora do corpo, olhava para baixo, o meu corpo estava deitado sem eu estar dentro, como se eu, espírito, consciência, tivesse ido para fora e os sentidos meus estavam fora e não no corpo. Então, eu olhava o corpo deitado, é claro, eu tinha 15 anos, não entendia direito, a sensação de que eu estava crescendo, ficando grandão, porque o campo energético ele dilata quando você está num estado alterado. E aí eu comecei a ter essas saídas do corpo e fui procurar literatura do tema na época para entender porque aquilo não era um sonho, Leila, porque eu estava muito consciente, igual estou aqui agora. Num Olha, sonho, incrível. você está dentro de um enredo imaginário cheio de formas mentais. No sonho, tudo muda em frações de segundo. Você está dentro de um campo imaginário virtual da mente, que é o que o cérebro faz para descarregar as tensões nervosas e psíquicas durante o sono. Sim. Hoje a gente sabe, tem um laboratório do sono, né, Leila, onde estuda tudo isso, e todo mundo sonha, mas boa parte dos sonhos a gente não lembra. Eu comecei a experimentar esse tipo de saída do corpo e era totalmente diferente do sonho, Leila, porque eu tinha deliberação. Eu falava, eu quero ir para a esquerda, eu sou o Wagner, meu corpo está deitado ali. Eu atravessava objetos físicos, no caso a parede de casa, me via na rua, via pessoas passando a noite na rua, voltar aquilo com uma clareza cristalina, que não é um sonho comum, nem um sonho lúcido, como muita gente imagina. Com o passar do tempo, Leila, eu comecei nessas saídas do corpo a perceber energias, que todas as coisas tinham um campo energético, uma aura. Então isso também acrescentou muito, porque eu percebia claramente que eu, estando fora do corpo, eu era um ser espiritual, energético, fora, e que eu poderia estender minhas mãos espirituais e irradiar energia, ou seja, dar um passe, um reiki, uma cura prânica ali fora. Então eu descobri o campo energético das coisas e comecei a fazer diversos testes projetando energia, né? E aí fui descobrindo essas coisas lentamente, eu ia lendo de tudo que tinha na época para tentar me entender, e isso me deu uma visão assim meio geral, meio universalista, porque, Leila, até hoje eu leio de tudo, espiritismo, umbanda, yoga, cabala, ocultismo, teosofia, cristianismo, hinduísmo. Eu procuro, assim como você e tantos outros, né, o conhecimento ele não tem fronteira. Então, se a gente junta várias vertentes dentro do equilíbrio, a mente da gente amplia, os horizontes se ampliam, o resultado é uma melhoria da nossa consciência. É isso mesmo. Agora, se desculpa se eu fizer alguma pergunta que não seja assim, porque para mim tudo isso é muito novo, né? Realmente, eu sou uma profissional de muitos anos e tal, mas esse assunto é super delicado, específico Sim. demais. Então, eu tenho uma curiosidade natural como aprendiz, né? Porque eu estou aprendendo, né? Estou ainda engatinhando aí nessa área, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, não sei se vai ser uma pergunta fora, entendeu? Fora da casinha, mas é uma curiosidade minha. Quando você sai do corpo, em que universo você transita? Você vê, você consegue pegar nas coisas sólidas, assim, por exemplo, bater assim na mesa, passear pela sua casa? Onde você transita quando você está fora do corpo? Tá. Leila, por exemplo, eu estou sentado aqui no plano físico, se eu me desloco, fico em pé e vou para a esquerda, eu estou me deslocando no espaço de 3 dimensões, que é o espaço físico. Então eu saio daqui, vou para lá, ou saio daqui e vou para cá. Eu estou deitado, meu corpo paralisa, minha aura dilata e eu me sinto indo para fora, né? Vamos dizer, para a esquerda, olho o meu corpo deitado e eu estou observando o quarto, eu estou no duplo energético deste plano, porque, por exemplo, essa caneca aqui tem uma aura. Então, neste momento, eu toco a caneca porque ela está no mesmo plano que eu, na mesma condensação de energia. Sim. Se você ou eu estivéssemos fora do corpo, nós não tocaríamos a caneca, atravessaríamos, porque estaríamos num campo Numa energético mais outra dimensão. mais sutil. Então, Sim. primeira coisa, a pessoa vê o aqui e agora em torno. Segunda possibilidade, Leila, desaparece toda a imagem do ambiente físico e a pessoa se vê em ambientes extrafísicos,
que não tem nada a ver com o plano material, o chamado plano espiritual, vamos chamar assim. E ele é constituído de vários níveis, né? Desde aqueles mais densos até os mais sutis, e os mais densos refletem as coisas daqui, enquanto que os mais sutis não têm forma, é só energia. Então, uma saída do corpo, você pode ver o meio ambiente imediato, como pode ver ambientes extrafísicos, desde ambientes densos, que lembram construções daqui, até ambientes que não têm forma alguma, e aí fica difícil narrar, Leila, uma coisa que não tem forma. Eu vi seres espirituais, inclusive, que eu via, por exemplo, igual eu estou vendo você, um homem ou uma mulher, mas em níveis mais avançados, eu percebia formas humanoides mais energéticas, já não dava para perceber se era masculino ou feminino. E em lugares mais avançados, eram esferas de energia, não havia nenhuma diferença, era pura consciência, não era macho ou fêmea, era consciência, uma centelha vital de Deus, um espírito. Então, essa experiência, ela tanto pode mostrar para a pessoa o entorno energético do ambiente físico, quanto outros ambientes totalmente espirituais. Certo. Agora, inclusive, eu vi você contando a história do chinês, o chinês que levou você, não é? Levou você para um portal, algo assim, que você chegou, viu, eram 4 ou 5 luminosidades, né? Sim. E que a pessoa, que aí um deles se aproximava de você e depois você não conseguia segurar as informações, esquecia e ficou aquela coisa, o chinês do seu lado, né? Eu achei aquela história sensacional. Dá para você repetir aqui para gente? Leila, eu paguei mico nessa experiência, Leila. Fiquei com uma vergonha, foi o seguinte. Eu tinha voltado de uma palestra, eu estava muito bem comigo mesmo, e eu pensei assim comigo, puxa, eu acho que eu estou indo bem, mas não havia arrogância nem ego, era satisfação interna. Igual você fez uma matéria linda, você fala, puxa, que matéria boa que eu fiz, como profissional você se sente bem. Eu estava assim, acho que eu estou indo bem. Eu apaguei. Quando eu despertei, ou seja, pode ocorrer uma saída do corpo em que você está inconsciente e desperta só no meio dela, Leila, sem perceber o início. Você já acorda lá. Eu estava no espaço sideral, não tenho a menor noção de onde era. Leila, não tinha nenhuma plaquinha dizendo zona sul, zona norte do espaço. Eu só sei que aquela coisa enorme estelar tinha um espírito com forma de chinês perto de mim. Eu estava totalmente lúcido, igual estou aqui com você, mais lúcido ainda, e ele também. E aí, à nossa frente, haviam cerca de 7 a 8 focos energéticos enormes, multicoloridos. Eu sabia por intuição, Leila, que eram seres espirituais avançados, espíritos avançados de outros lugares do universo, né? Um deles se destacou de outros lugares, não eram terrestres, não, mas a forma era só de luz. Um deles se deslocou e diminuiu para um diâmetro de 3 metros à minha frente, mais ou menos. Aquela esfera de luz, você imagina, Leila, você está aí e de repente aparece uma esfera de luz pensante na sua frente e telepaticamente se comunica com você, mas não num diálogo mental entre seres humanos. Blocos de ideia instantâneos. Você pergunta algo, antes que você termine a pergunta, a resposta já está na mente. Nossa. Esse ser tocou minha mente com a mente dele. Numa fração de segundo, Leila, ele sabia tudo sobre mim. Sabe, me escaneou em 1 segundo. E aí, nesse toque mental, nessa comunhão mental, ele descarregou um monte de informações elevadas na minha mente. Acontece, Leila, que eu não tinha nível para entender. A minha situação era igual um aluno que está aprendendo tabuada, e o pai levou ele numa aula de álgebra avançada. Aí a criança olha os caracteres no quadro e fala, pai, o que é aquilo? Era a minha sensação. Eu não conseguia reter o que ele estava passando. Ele mentalmente se comunicou com o chinês e falou o seguinte, mentalmente, vamos tentar de novo, porque ele não está entendendo. Leila, eu juro que eu me concentrei. Novamente, ele tocou minha mente mentalmente, descarregou informações, eu entendia num segundo, no outro eu perdia tudo. E aí, novamente, ele falou, vamos tentar pela última vez. Um pouquinho para contar para a gente. Não conseguia, era muita areia para o meu caminhão, Leila. E aí, novamente, ele tocou o mesmo fenômeno. Aí, mentalmente, ele falou para o chinês, ele não está entendendo, traga-o em outra oportunidade. E se deslocou para o ponto onde ele estava. Leila, eu me senti com uma vergonha. Você sabe aquela expressão popular? Você conseguiu sentir isso do outro lado também, vergonha? Fiquei com o rabo entre as pernas, aquela sensação. E aí me senti caindo de alta altura, me fundindo no corpo, abri os olhos, sentei na minha cama, descia lágrimas de adrenalina, Leila. Eu fiquei nervoso, eu falei, cara, como que você pode perder uma chance dessa? Né? Por que você não se concentrou melhor? Do lado da minha cama aparece o chinês,
eu via por clarividência, e ele riu e falou assim, quando eu levei você lá, eu já sabia que você não entenderia nada. Eu falei, então para que você me levou? Ele falou, para você tomar a maior lição da sua vida, para você saber que você não sabe nada. E aí Olha, ele disse para mim, ao longo da sua vida, à medida que você for desenvolvendo espiritualmente, todas as vezes que você achar que está iluminado ou que está superior a qualquer outro ser, lembra dessa experiência que você não sabe nada diante do infinito. Ele quis me vacinar, Leila, para eu não me tornar um guruzão, me achar entendi, superior a ninguém e entendi. caminhar com humildade e respeito a todos os seres. E é claro, o chinês já sabia que eu não ia entender nada, o ser elevado já sabia, Também não só eu sabia. que não sabia, e precisava me tocar de que eu não sei quase nada. Agora, Wagner, me conta uma coisa. Qual foi a experiência mais chocante para você, assim, que te deixou mais, enfim, mais impactado, né, nessa sua viagem astral? O que mais impressionou você? Onde você foi que você, até hoje, você diz, meu Deus, que coisa impressionante, fora essa experiência aí com o chinês e com esses seres, mas uma coisa que tem impactado você. Olha, recentemente eu fui levado espiritualmente. Quando eu falo fui levado, Lê, do mesmo jeito que nós temos amigos e entes queridos aqui que nos ajudam em tantas coisas, do mesmo jeito que o irmão mais velho dá a mão e leva a gente para a escola, existem seres extrafísicos, espirituais, que podem nos ajudar como irmãos mais velhos na evolução, né? Não é para criar dependência, é dar o apoio ao irmão menor até o irmão crescer. São O que mentores? está São mais avançado, mentores? Você está falando dos mentores, mentores? Aham. mentores espirituais. É que cada linha chama por um nome diferente, guias Ah, sim. espirituais. Sim, sim. Então, muitas vezes nessas saídas, eu fui levado por mentores espirituais em ambientes elevados que eu não teria como chegar sozinho, né? Eles me deram carona espiritual, Leila. Mexeram na minha E como é energia. que você se movimenta? Você vai. Tem aquela palavra volitando, né? Ou Essa através de. palavra volitando, ela vem da área espírita, da série Nosso Lar, do André Luiz, que Isso. falava volitação, que era o ato de voar. O Uhum. corpo espiritual, também chamado perispírito, corpo astral, psicossoma, não é afetado pela gravidade porque ele é mais sutil. Então ele flutua e desloca. Você tanto pode passear no ar, quando deslizar em alta velocidade, e tem um tipo de volitação que basta você pensar no ambiente, em um segundo você está lá. É uma translocação, né, Uau. que já em lugares avançados. Então, eu me vi levado por seres elevados numa estrutura fora da Terra espacial. Leila, parecia uma gigantesca plataforma extrafísica no ar, mas ela não era física, ela era totalmente espiritual, mas no espaço sideral. Tinham muitas pirâmides lá, pirâmides de vários tipos, grandes. E aí me foi explicado que cada pirâmide daquela era um templo espiritual de estudo, elevadíssimo, que recebia pessoas fora do corpo do universo inteiro, iam ali levadas para estudar durante o sono temas elevados, para que quando voltasse para a matéria, se sentissem inspirados a escrever coisas para os homens da Terra mais elevadas do que a vivência humana, para dar esperança, elucidação para os homens da Terra. Esse ambiente tinha ruas entre essas pirâmides e tinham milhares de pessoas fora de seus corpos de vários países e lugares diferentes, todos humanoides iguais a gente, seres humanos, porque existem outras civilizações iguais à nossa também pelo universo afora. O universo é muito grande para ter vida só aqui. E aí me foi explicado que os antigos egípcios, a inspiração que veio para fazer as pirâmides veio deste lugar. Olha, E que Leila, a maravilha. energia era tão maravilhosa. Claro, se eu pudesse, eu morava ali. É claro que eu sabia que tinha que voltar, que Sim. estou aqui na Terra para aprender algo, mas juro para você, Leila, eu falei assim, meu Deus, aqui é minha casa, Eu eu quero quero ficar ficar aqui. aqui. Não me leva, E não. aí, Esquece aqui. um daqueles mentores falou assim para mim, trabalha direito, estuda direito, faz o bem, cresce, melhora, que um dia você poderá ficar aqui em tempo integral. Por enquanto, você vai voltar para a Terra, vai trabalhar, se esforçar, fazer o melhor possível para você crescer. Um dia você vai vir para cá definitivamente. Vai trabalhando, meu irmão, para que um dia você tenha acesso. Então, essas coisas você É. volta para o corpo, Leila. E outra coisa, Leila, a questão da imortalidade da consciência, quando você vê um ser espiritual, imagina, Leila, você, entes queridos seus que já partiram para o lado de lá. Você tem uma saída do corpo e você vê um desses entes queridos, abraça ele, você volta para o seu corpo, não com a ideia da morte, mas com a ideia da vida que Com segue. Você certeza. não vai falar assim, Leila, eu tive fora do corpo e encontrei alguém
que estava no cemitério era uma alma penada. Nada disso. Você vai falar assim, encontrei alguém vivo, espiritualmente vivo, me abraçou, eu percebi que a vida continua, o universo é maior do que a minha mente imagina, eu agora quero viver, até por isso, porque o que eu vi do lado de lá me dá força para aguentar o tranco do lado de cá. Entendi. Exatamente aqui eu queria entrar. Você, como você é um ser humano, vive nessa terceira dimensão e tal. Em que essa vida que você tem entre, né, a espiritualidade e a realidade que a gente vive aqui, material, isso de alguma maneira chegou a algum dia afetar o seu psicológico? Não, pelo contrário, eu dei muita sorte, Leila, mas eu vi isso acontecer com outras pessoas. Comigo, Claro. eu dei Tem pessoas a que, de repente, seguinte não sorte. estão preparadas para viver uma realidade dessa, Exatamente. né? E perde o pé no chão, né? Leila, eu dei uma sorte, porque à medida que eu era adolescente e essas experiências iam acontecendo, eu jogava futebol, namorava, ia à praia e gostava de rock progressivo e hard rock, que eu adoro até hoje. E Eu saber continuei igual. diferenciar Então, as duas coisas. exato, o lado As duas humano, vidas. o lado humano era tão natural que integrava o lado espiritual de uma forma natural, sem me tirar o pé no chão. Eu faço questão, inclusive, de contar para as pessoas que estudam comigo que uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então, nesta área de saída do corpo, como a mediunidade e tantas outras, para que a pessoa tenha experiência grande, ela tem. Eu acho que parou aqui, né? Congelou aqui o Wagner, né? Peraí, está congelando aí para vocês? Não, voltou. Voltou. Congelou um pouquinho, tá? Voltou Voltou, normal. voltou. A pessoa tem que estar bem calçada no dia a dia, para, inclusive, na saída do corpo, ela aprender algo e trazer para cá. Não é fugir para o mundo espiritual, é puxar a luz do mundo espiritual para iluminar a Para cá. vivência. Leila, Verdade. eu posso ter a maior experiência do mundo lá fora. No outro dia eu tenho que pagar boleto no banco. Eu tenho noção disso. Agora, tem gente que pode perder o pé no chão e começar a pensar que ela é diferente das outras pessoas, né? E isto é um erro. Eu tenho descoberto comigo mesmo que esse tipo de experiência me melhorou como ser humano, não me tirou da realidade, me melhorou nesta realidade. Agora, eu tenho uma coisa comigo que essa experiência me deu, eu sei que a vida continua. Eu tenho certeza. Isso é uma Eu tenho maravilha. visto tanta coisa ruim acontecer no mundo, que você sabe, como profissional de imprensa, você sabe a turbulência que é e o momento que a gente está vivendo planetário. O que me ajuda a entender isso aqui é a noção de que ninguém morre. E isso, para mim, não é uma crença. Isso, para mim, é fato. E, é claro, é estado de consciência de cada um. Não vou poder provar para um terceiro. Mas me dá uma felicidade saber que não tem morte e que eu vou continuar, que eu sou uma consciência, eu não sou só um corpo. Isso é uma maravilha. E quando você tem essa consciência, ninguém está te contando, você está vendo, né? Então, isso é um privilégio, né? Você se acha um privilegiado? Você se acha um privilegiado? Privilegiado não, mas me acho sortudo, Leila. Assim, eu sou sortudo de Deus ter me dado a chance nessa vida. Privilegiado por ter nascido com esse dom, né? Com esse dom, né? Eu sou sortudo. Eu sempre agradeço ao alto por me dar a chance de eu viver desse jeito que eu vivo. Eu sou normal igual a todo mundo. Eu tenho defeito, sabe? Tenho qualidade e defeito como todo mundo. Mas essa questão da consciência imortal, isso aí é uma vantagem enorme. A perda de alguém não me abala. Eu sinto saudades, mas eu sei que não é o fim, Leila. E para mim isso não é uma doutrina. Isso para mim é consciência, é a realidade. O ser humano da Terra vive num planeta pequenininho no meio de um universo infinito. E hoje a física fala de multiverso. Quer dizer, é tudo muito maior do que o que a gente imagina e mais o lado extrafísico. Então, não dá para a gente imaginar que a vida se resume só a isso: comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. Viver é muito mais. Quando você descobre isso, Leila, a tua responsabilidade aumenta, porque como a tua consciência largou um pouquinho, você vê as coisas de outro ângulo, embora você seja igual a todo mundo. Mas essa abertura que dá traz uma alegria muito grande. Agora, você acha que em algum momento esse planeta que a gente vive vai chegar perto do que você já viu lá do outro lado? É um mundo... Olha, porque dizem que o planeta está em regeneração, mundo em regeneração. Mas essa regeneração, o que significa? Ela vai chegar até a esse momento desses outros planetas? Isso veio muito da área espírita no século XIX, quando Allan Kardec falava que a Terra era um planeta de provas e expiações e que, com o tempo, passaria por uma transição para um planeta de regeneração melhorzinho. Então, o que eu calculo assim? Eu acho que humanidades, igualzinho a nós, tem seus ciclos. A gente tem infância, adolescência, adultidade, e eu acho que ciclos evolutivos de povos também passam.
O que eu não gosto muito é de prender isso no calendário gregoriano, porque quem diz que o calendário dos homens manda no infinito determinando alguma coisa? Eu acredito, Leila, que o tempo inteiro nós estamos em transição. Por quê? Nós estamos crescendo a cada instante. Cada dia é um novo recomeço. Então, transição é o tempo inteiro. Mas hoje, se você parar para pensar, muita gente está tendo acesso a conteúdos espirituais que há 100 anos antes era impensável. Isso já é uma mudança. Agora, a abertura ao acesso espiritual não garante que a maioria está aprofundando, porque muita gente, até na internet, entra em tudo quanto é tema, mas não aprofunda quase nada. E a gente tem também, Leila, quanto estudante espiritual que fala de imortalidade da consciência e quando perde alguém chora mais do que um materialista. Quanta gente que estuda esses temas e é racista, como é que pode? Então, demora muito para a gente aprofundar tudo isso. Então, eu acredito que o tempo inteiro nós estamos em transição e regeneração é renovação. E eu acredito que hoje nós estamos melhores do que 500 anos atrás. Num bate-papo desse, eu e você, nós estaríamos queimados na fogueira da Inquisição há 500 anos antes. Então, de lá para cá, melhorou, pelo menos nesse aspecto. E tecnologicamente melhorou. Sabe aonde que a gente peca? Onde que a gente falha? Na parte emocional, Leila. Nós somos muito imaturos emocionalmente. E agora você imagina, com tecnologia e uma raça imatura, vai dar conflito, polarização, que é o que está acontecendo no momento. Mas vai passar, tudo tem seu tempo, e a gente vai em frente eventualmente. Agora, Wagner, você nas suas projeções, você já viu algum ente querido seu que se foi, ou alguma pessoa conhecida? Um monte, vários. Olha, desde a adolescência... Isso é tudo que as pessoas mais gostariam de saber, de ter essa oportunidade de matar a saudade de um filho, enfim, de uma pessoa querida. Né? Então, isso aí, imagino que as pessoas aí agora vão ficar encantadas ouvindo essas histórias. É o seguinte, não é como as pessoas imaginam, tipo assim, olha, meu tio, vem aqui, não é nada disso. Não, simplesmente, durante diversas saídas, em algumas delas, você pode encontrar alguém que você conheceu aqui e tinha uma relação. Não é que a experiência fora do corpo é isto, mas ela propicia esta possibilidade no meio de muitas coisas, né? Então, desde a adolescência, eu cresci na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, Leila, e cresci num ambiente um pouco violento, turbulento, muita crise social, e eu cresci com gente de vários tipos, todo mundo em pé de igualdade no mesmo sufoco. Você sabe, uma geração de jovens, alguns se tornam médicos, outros policiais, outros traficantes, o outro não é nada. Então, naquela leva de jovens, alguns se envolveram com droga, outros entraram para milícias, já naquela época tinha, e aí acontecia de um deles aparecer o cadáver de madrugada, baleado pelo tráfico, alguma coisa, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, cidades que têm muito grandes, violência, você sabe como é, né? Violência grande. E aí, algumas dessas pessoas que eu conhecia, jogávamos no mesmo time, tínhamos crescido na mesma rua. Eu acabei vendo alguns, eu era muito jovem, não tinha visto nenhum familiar, mas eu estava vendo amigos e eles estavam vivos. Alguns não tinham ficado bem e outros estavam ótimos, dependia de como a pessoa era. Mas na transição astral, na viagem astral, você na saída do corpo, eu só vi. Você não. Durante as saídas do corpo, eu os encontrava. O que acontece, quando eu tinha 19 anos, já estava há alguns anos tendo isso, começou a pulsar luz na minha testa e a clarividência foi abrindo. Mas não é aquela clarividência que você fica vendo tudo toda hora, que você enlouquece. Na hora que eu estava concentrado, abria a minha visão mental e eu percebia seres extrafísicos, energia, e é claro, era apenas alguns contatos que não era para ficar perguntando o número de lote ou o que eu devia fazer da minha vida. Eram contatos, que muita gente pensa que é isso. Eram contatos que visavam esclarecimento espiritual e crescimento. Mentores, guias, trabalham com consciência, não para atender desejos da gente. Porque tem gente que fala assim, por que você não pega o número da loto? Porque nunca me passaram, eu também nunca fui atrás. Né? Porque eu tinha outras coisas a pensar que eu achei que eram mais importantes, inclusive o despertar da minha consciência. Então, com o tempo, alguns familiares meus foram desencarnando, porque acontece o seguinte, Leila, quanto mais anos a gente vai ficando aqui, mais pessoas nós vamos vendo ir embora antes da gente. É um paradoxo. O preço que se paga de uma idade avançada é a perda dos entes queridos e amigos, tem que ter preparo para isso. Então, com o tempo, vó desencarnou,
tio desencarnou, né? Minha mãe desencarnou, tem 4... E eu comecei a ver a minha mãe, tem 4 anos que desencarnou, eu já vi minha mãe várias vezes. E Pra você você ter uma ideia. conseguiu falar com ela? Conseguiu se comunicar com Sim, ela? a minha mãe apareceu aqui em casa, a minha mãe era evangélica, e nós tivemos muitos problemas na adolescência, quando eu Por comecei conta a ter essas experiências, porque ela não me entendia, ela achava que eu estava indo por um caminho demoníaco. Era a visão dela, era uma pessoa excelente, mas muito bitolada religiosamente. Tivemos vários conflitos dela querer queimar meus livros, aquela coisa toda, né? E aí a minha mãe, com o tempo, ela passou a me respeitar. Depois que eu comecei a dar palestra, a fazer cursos, lançar ali, minha mãe falou, puxa, eu não entendo o que você faz, mas eu te admiro. Com o tempo, ela se rendeu. Aí, quando minha mãe desencarnou, com 70 e poucos anos, por causa de diabetes, né? Dias antes eu avisei que ela ia embora, Leila, porque eu vi uma luz que se aproximava todo dia perto dela. Ela estava internada já há dias. Todo dia aquela luz estava próxima. Eu falei para a família, quando essa luz chegar em cima, ela vai embora. Era aquela coisa gradativa. No dia que eu falei que ela ia, ela foi. Bom, 3 dias depois, né? Foi paz. 3 dias depois, eu vi minha mãe num lugar extrafísico, um ser de luz estava orientando a ela, e o lugar onde ela estava era mostrado para ela um monte de petardos que disparavam no ar, soltando uma fumaça escura, como se fosse um ambiente de guerra, assim no horizonte. E aquele ser falava mentalmente para minha mãe assim, você está vendo esses petardos? São formas mentais do fanatismo religioso sobre diabo e inferno, que era o que tinha na tua religião. Entenda, ele falava para minha mãe, Deus é luz, Deus é amor, Deus não é inferno. Ele falava para minha mãe, Deus não é o mal, Deus é o bem, é a luz. Quebra isto na tua mente para você passar para o outro plano. Ele estava quebrando paradigmas da mente dela para introduzi-la ao mundo espiritual. 3 meses depois, Leila, minha mãe apareceu na sala aqui, desse apartamento aqui onde eu moro, em São Paulo. Minha mãe apareceu e o corpo espiritual dela exalava a luz. E minha mãe chorava e falava assim, meu filho, você que estuda essas coisas, me explica por que meu corpo sai luz, que era o corpo espiritual. E eu falei, mãe, fica contente, você está soltando luz, cara. Isso não é o corpo humano, isso é o corpo espiritual. Você está bem, que legal. Seja feliz. E Leila, você vai gostar muito do que eu vou te falar agora. A minha mãe teve 3 filhos, eu e 2 irmãos, era baiana, morena, veio morar no Rio de Janeiro na década de 1960 para ser doméstica em Copacabana. Meu pai, filho de portugueses, branco, casou com ela, tiveram 3 filhos. Minha mãe era aquela esposa clássica, antiga, que ficava cuidando dos filhos, o marido ia trabalhar. Sim. Uma geração inteira foi assim. Eu vi do lado de lá, Leila, minha mãe com um grupo de mulheres da idade dela, desencarnadas, e um grupo de mentores dizendo assim para elas, agora que seus filhos estão criados, que vocês viveram, está na hora de vocês serem felizes, tirar um tempo para vocês. Leila, ele estava dando empoderamento feminino para ela, falando, você agora dê atenção para o seu lado feminino, seja feliz. E eles estavam num ambiente de natureza, e eles falavam, fiquem aqui por 1 mês, curtam a praia, curtam a energia, sejam felizes porque vocês merecem. Vocês deram vida para os filhos, deram a vida lá embaixo, agora sejam pessoas e sejam felizes. Empoderamento da consciência delas para elas serem felizes, porque aqui embaixo elas tinham vivido em função só de trabalho, marido e filho. E agora, finalmente, elas estavam livres. Eu voltei emocionado para o corpo. Então, essa também foi uma experiência que te impactou bastante, né? Que, inclusive, envolvendo sua mãe, né? Sim, e depois, deixa eu contar outra coisa da minha mãe, porque é uma coisa assim, próxima, que eu acho que ajuda quem perdeu alguém. A minha mãe tinha uma amiga que era do candomblé, Leila. Minha mãe era católica, um dia virou evangélica, e enquanto ela era católica, ela tinha amigos da Umbanda e do candomblé que ela convivia socialmente. Sim, claro. Quando ela se tornou evangélica, por preconceito religioso dela, e eu não estou falando de religião, estou falando da minha mãe, por preconceito da religião dela, ela cortou a amizade com o pessoal da Umbanda e do candomblé, que eram amigas dela. E esta amiga dela ficou muito magoada, e minha mãe cortou tudo. Você sabe quem que ajudou minha mãe do lado de lá? Esta amiga do candomblé, desencarnada anos antes, foi quem recepcionou minha mãe, orientou ela num monte de coisa, e de vez em quando esta senhora aparece para mim e me dá notícia dela. E o engraçado, Leila, essa senhora, ela tinha um hábito de pegar os dois dedos e falar assim, tô de olho, Leila, quer dizer, tô de olho em você, ó. Sim. Assim. E ela continua fazendo ela, de brincadeira, ela aparece para mim e fala assim, tô de olho em você, Wagner, e ri. Tô de olho no que você está fazendo aí. Então, o mais legal é contar para as pessoas, Leila, que o plano espiritual
não é feito de bolinha de gás violeta, é feito de pessoas, pessoas que viveram aqui, que hoje estão lá, eventualmente um dia nós também iremos, e o mais legal de tudo isso é que vendo essas coisas todas, você está vendo coisa que melhora seu caráter, sua consciência, coisa legal que você fica com tesão de viver, né? Essas experiências me dão Os tesão de valores, viver. né? Os valores Os mudam valores muito, né? muda muito. E eu sempre acho, Leila, que para viver nessa loucura aqui da Terra, a pessoa tem que ter algumas âncoras psíquicas, coisas que ela gosta de fazer para contrabalançar o caos. Então, um relacionamento estável, se ela puder, um grupo de amigos para sair e falar besteira numa janta e rir, aproveitar, jogar boliche, ir ao Tomar um cinema. vinhozinho de vez em quando, tomar um vinhozinho. Exato. Né? E outra, e a praia. Por exemplo, eu sou apaixonado por música ali. A música, para mim, é uma benção. Então, eu fui criando âncoras. Eu sei que eu não sou daqui, mas eu estou aqui. Então, o período que eu estiver aqui, eu vou fazer o melhor possível para eu ser feliz aqui. Sabe aquele penitenciário que sabe que está preso? Ele fala, já que eu vou ter que ficar um tempo aqui, eu vou fazer algo. Vou na biblioteca, vou fazer amizade com os amigos. Então, nós estamos na Terra, prisioneiros do corpo no momento e sem poder sair do planeta nesse instante, né? Então, esse tempo, ele é vital. Senão, Deus não teria colocado a gente para viver aqui. É verdade. Agora, é tanta coisa para perguntar, Wagner, que a minha cabeça chega a ficar assim, ó. Eu digo, ai meu Deus do céu, eu quero perguntar, entendeu? Eu fico, aí acabo esquecendo, porque eu me perco, né? Que eu fico tão encantada com as histórias, que eu digo, o que eu queria perguntar mesmo? Eu fico doida, né? Mas tem uma outra história também que eu vi você contando, que também me encantou, foi o seu encontro com o Gaspareto. Sim, sim. O Gaspareto, nós éramos amigos de muitos anos. Inclusive, circula na internet um vídeo que é de novembro de 1989. O Gaspareto tinha um programa na TV Gazeta, que era o Terceira Visão. Então, em novembro de 89, ele fez um programa comigo, foi quando nós nos conhecemos, fizemos amizade. Depois, ele já na Rede TV, ele me entrevistou outras vezes também. Então, como eu tenho um programa na Rádio Mundial, a Vibe Mundial aqui de São Paulo, desde 1999, Leila, no ar, 23 anos no ar, pra você ter uma ideia, programa Viagem Espiritual. O Gaspareto também tinha, então a gente se encontrava muito na rádio e era uma alegria. Ele fala, conta uma piada daquelas, Wagner, era bem sacana, eu também sou bem sacana, e a gente morria de rir, né? Quando o Gaspareto partiu para o lado de lá, por causa de câncer, o Gaspareto tinha consciência, ele era fumante, tá? Assim como muita gente boa que a gente conhece, Leila, às vezes vai embora por um problema físico causado pelo cigarro, que é realmente um fator que desencadeia muitos problemas físicos, né? E aí, um tempinho depois que ele passou, eu o vi, e ele, daquele jeito irreverente dele, ele falou assim, Wagner, a humanidade toda é bipolar. Do jeito que ele falou bipolar, eu falei, como? Porque tem altos e baixos? Isso aí é uma loucura. E ele ria, né? E aí, eu contei isso numa live que eu fiz, e teve um monte de gente que achou que eu estava usando o nome do Gaspareto para tentar aparecer, sem saber que eu era amigo dele, de muitos anos. Imagina a quantidade de crítica que eu tive, até o pessoal sacar que a gente era amigo, né? Eu vi outras vezes, eu sei coisas dele que ele me contou, mas que eu não contei em lugar nenhum, porque são coisas pessoais dele. O Gaspareto está vivo do lado de lá, foi um ótimo médium cá embaixo, um grande psicólogo, um cara que ajudou muita gente. Eu vi o Gaspareto ajudar muita gente, Leila. As ideias que o Gaspareto trabalhava, agora, ele era fora da curva. Ele não era um religioso espiritualista. Ele procurou trabalhar e quebrar a autoculpa nas pessoas. A vibe dele, nos últimos anos, era essa. E aí muita gente do meio espírita, da onde ele surgiu, tinha o Centro Caminheiros, achava que ele tinha se desviado. Não, ele apenas achou que o meio espírita estava muito religioso para o padrão de visão dele. Entendi. E ele partiu para algo mais de autoajuda, mais psicologia. Né? E aí foi. Né, e fez o trabalho dele que ele tinha que fazer. Agora, como pessoa, igual eu e você, ele tinha altos e baixos igual a gente. Agora, o trabalho dele era espetacular. Foi um dos grandes caras que eu conheci aqui na Terra. Agora, Wagner, qualquer um de nós tem condição de fazer uma projeção astral? Vamos lá. Pode ser uma coisa natural ou a gente precisa aprender, ter algum gatilho, alguma orientação para conseguir chegar a fazer, não no seu nível, porque o seu nível já Não, tem gente até melhor do que eu nisso aí. Não. É o seguinte. Uma projeçãozinha ali, rapidinho. Nada
tão grandioso Esse como as potencial, pirâmides e tal. Claro que a não, gente vai ter esse essa potencial é de todo pretensão, né? mundo, Lilo. Essa É um pretensão. potencial natural de todo mundo. Agora, o desenvolvimento disso exige trabalho e estudo. Deixa eu fazer um paralelo. Uma criança nasce, não precisa ensiná-la a respirar. É Sim. natural. Quando essa criança se torna adulta, se ela praticar yoga, ela usufrui melhor do ato da respiração. Ou seja, Inspiração. ela treinou e melhorou uma capacidade. Esta capacidade é natural. Agora, o trabalho em cima para despertar o melhor dela dá trabalho e nem todo mundo consegue. A saída é inerente, é natural, mas o desenvolvimento da consciência disso dá trabalho. E isto nem sempre é o que a pessoa quer. Porque muita gente, às vezes, escuta falar desses relatos, Leila, e tenta entrar nessa área sem a profundidade necessária, achando que é uma brincadeira mística, uma coisinha new age ou esotérica, e não é. Isso é de alta responsabilidade, porque você quebra paradigmas com a questão da imortalidade, da consciência. Você Claro. imagina, Leila, uma pessoa que tem medo do invisível e que sai do corpo e encontra uma pessoa desencarnada, ela corre para dentro do corpo, se apavora, cria um trauma. Então, o que ela deveria fazer? Primeiro, tirar o medo, estudar o tema para saber aonde que ela está se enfiando, para ela ter calçamento consciencial para saber o que ela está buscando. Aí não há perigo, porque a pessoa está desenvolvendo por um prisma do crescimento dela. O perigo dessa área, como a mediunidade, a ativação de chakras ou qualquer tema, é leviandade, má intenção, falta de conhecimento, que são perigos para qualquer coisa, porque a pessoa se embanana toda. Então, é um Sim. estudo muito legal, é possível de ser desenvolvido, mas vai depender de cada pessoa. O maior bloqueio que eu tenho visto nas pessoas que querem estudar isso é o medo, porque o Medo, medo com acelera o certeza. padrão da adrenalina e impede qualquer relaxamento. Sim, E o porque medo conceitual na mente, que já é uma ideia que bloqueia qualquer experiência. porque, ó, veja bem, você imagina a gente ter essa experiência de sair do corpo e tal, e depois ter medo de não voltar mais, porque como você não tem o conhecimento, você fica, meu Deus, e aí? E se eu não conseguir voltar mais? Porque você não sabe o Essa mecanismo da possibilidade, coisa, né? ela não Essa existe. Olha, possibilidade não existe. você imagina, quando eu era adolescente, a quantidade de absurdo que eu ouvia. Olha, Imagina. pode entrar um espírito no seu corpo, você pode sair do corpo e não voltar. Leila, nada disso aconteceu e ao longo do tempo eu fui gastando muito dinheiro para formar uma biblioteca desse tema internacional. Eu trouxe muitos livros de fora. Então, olhando a média da maioria dos livros, você vê claramente que isso aí é mito, né? As pessoas, por falta de De informação, falam conhecimento, isso, mas né? não leram a literatura do tema para entender de conjunto. Eu fiz isso além das experiências e continuo estudando tudo, nunca podemos parar de estudar, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Então, a pessoa estando bem calçada, com conhecimento, não há problema. E eu sempre brinco, Leila, que se saída do corpo fosse perigosa e matasse, não existiria ninguém falando disso, porque teria morrido durante a saída. Não existiria um livro de saída do corpo, porque todo mundo teria morrido. E É outra, eu verdade. conheci pessoas que trabalharam a vida inteira e que tinham saídas do corpo que chegaram a 90 anos. Ou seja, isto não matou-as. Tem muito mito em cima que envolve o que eu falei, medo de espíritos, medo do invisível. É Sim. medo o grande problema e o medo vem da ignorância sobre o tema. Eu já vi gente perguntando aqui se você formou algum grupo de estudo, algum grupo de ajuda para quem Ah, estiver sim, interessado. eu formei vários grupos, mas eles são muitos aqui em São Paulo e eles estão, atualmente, são grupos fechados que estão há muitos anos comigo. Mas eu Sei. faço palestra toda sexta, o ano inteiro, gratuita, aberta, sobre esses temas. E também tem os cursos que eu faço, que com o tempo o pessoal pode entrar num grupo. Porque não dá para eu pegar uma pessoa com medo e colocar num grupo que está. Tá. A Já pessoa vai está, ter que primeiro. que já está, Fica já passou difícil. de ano um Mas pouquinho, né? eu faço palestra toda sexta, gratuita aqui em São Paulo, no bairro de Ipiranga, falando desses temas. A pessoa pode ir lá, no meu site lá tem as informações. E é muito legal porque eu desenvolvi uma forma de trabalhar com isso, Leila, que é essa que você está vendo. Eu sou assim, na rua, em casa, natural, é o meu normal. Eu não faço um personagem. Por exemplo, você é profissional. A gente vê no seu rosto que você é o que você é. Você é transparente, você é cristalina. Que bom. Você não fez uma personagem ao longo dos anos. Você é profissional, tá? De imprensa, durante anos. Você estava ali na bancada da Globo com ele aqui. Você estava ali numa
profissional, mas a gente sabe que você também é aquilo. Você é repórter, está no teu sangue, está na tua mente, você vai desencarnar fazendo isso, com a idade que for, e vai ser do lado de lá, talvez, reportando coisas talvez melhores. Então, é legal a gente ser a gente mesmo, natural, não complicar. Falar dessas coisas de forma bem humana e natural. Agora, você sabe que tem uma pessoa aqui que você gosta muito, tá? Que está nos assistindo. Eu vou ver. Vem cá, eu perguntei para o meu amigo se a gente pode entrar. Isso você deve saber melhor do que eu. Porque eu não sou muito boa de rede social, não, sabe? Das coisas. Eu faço, mas é uma coisa assim, entendeu? De vez em quando eu me atrapalho um pouquinho. Eu quero chamar ela aqui. Você sabe se dá para botar 3 pessoas? Alguém me falou que dá para botar até 4. Eu sei que dá, mas eu também não sei mexer nisso, não. Ó, se sumir, você volta. Deixa eu apertar aqui, peraí. Você está me vendo aí? Estou te vendo. Está me vendo? Ah, tá aqui, ó. Vou chamar aqui, ó. Ela vai entrar aí. Deixa eu ver. Eu não vou falar o nome, não. É surpresa para você. É uma surpresa porque ela é minha amiga também. Ah, Meire! Oi, Meire, tudo bom com você? Tem igual aquela chamou. Não, meu filho, agora eu quero botar quero baixar todo mundo aqui desse centro. Todo mundo nesse terreiro eu quero baixar, viu? A Meire também trabalha sério com isso, viu, Leila? A Meire também trabalha de forma natural. E outra coisa, você vê claramente, Leila, quando alguém gosta do que faz, pela alegria, o brilho no olhar, a maneira que a pessoa fala, a Meire, o Saulo Caldeirão, tem várias pessoas que trabalham com isso com alma. É uma coisa, a gente desceu para fazer isso, mas não como missionário, pelo amor de Deus. É a tarefa que a gente veio fazer, tentar clarear um pouquinho, porque tem tanta gente tendo essas experiências, Leila, e não tem quem explique, é muita confusão. A internet tem tanta coisa que confunde muito, que as pessoas não filtram. Então é legal que surjam muitas pessoas legais falando desses temas para cada vez clarear mais isso. Sim. Agora, Meire, dá para falar sobre o evento que vai ter no dia 9 de julho? Posso falar? Posso falar? Aí, Wagner vai estar aqui comigo, né? Olha, fala aí. Juntinho, vai ser muito legal. Convidado mais que especial, dia 9 de novembro. Amanhã a gente vai ter uma live. É novembro? 9 de novembro, olha só, 9 de novembro é aniversário da minha irmã. 9 de julho. Já está fazendo a projeção grande aí, viu? 9 de julho, gente. Minha irmã faz aniversário 9 de novembro. E dia 9 de julho, amanhã, eu vou fazer uma live para explicar isso direitinho. Então, quem está aqui já é super convidado. Vai ser lá no meu canal, Meire J. Costa, no YouTube. E aí eu vou explicar tudo direitinho, a questão do evento. Mas já vai ser um prazer receber o Wagner aqui em casa. Olha que legal. Eu vou ver, assim, bem tietona, né? Bem tietona. Uma delícia. A gente também estamos combinando um evento aí, presencial, né, Leila? Pro ano que vem, quem sabe, eu estou aí. Ou aí ou aqui, né? Leila, eu vou mandar para você, depois você fala para a Gleice mandar seu endereço, vou te mandar pelo correio o livro Viagem Espiritual, que tem diversas imagens coloridas das saídas do corpo, né, para ajudar a entender. Aí eu vou mandar um para você nos Estados Unidos. O livro tem 58 imagens do artista Léo Dolfini, e eu vou mandar esse aqui também, que é o Falando de Vida Após a Morte, também que eu fiz. Eu vou mandar os dois pelo correio para você, amo, tá? Né? Ele sabe, tudo que eu mais amo, né? Agora eu queria que vocês dois, vou fazer aqui não é uma brincadeira, mas um desafio aí, desafio espiritual, uma coisa super alto astral. Um perguntar para o outro alguma coisa. Que a Meire pergunte para você, você responda, você pergunta para a Meire, ela responde. Meire, pergunta você primeiro, Meire. Eu vou ficar aqui só de Eu vou perguntar audiência. o que você gosta de comer, como eu vou receber na minha casa. Não vale. Não vale, tem que perguntar alguma coisa do assunto. Vai, pergunta, quero ver. Eu fiquei aqui, entendeu? Assim, da Wagner, olha só, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam desse tema. Assim, e é difícil a gente responder rapidinho, mas eu sei que você é mestre e você vai responder. Diferença entre sonho e projeção. Isso. A gente falou no início um pouquinho, né? É que o sonho, você está dentro de um enredo mental ilusório, que você não tem a lucidez como a gente está tendo aqui. Mesmo um sonho lúcido ainda é um sonho. A saída do corpo, ela traz uma lucidez igual essa que a gente está aqui, e quando ocorre, Leila, uma expansão de consciência, que é um fenômeno também incrível, a gente é muito melhor
do que aqui dentro. Eu costumo dizer que a gente entra no corpo e emburrece, que o cérebro não aguenta a consciência da gente, reprime aqui para estar nos 5 sentidos normais. Então, o sonho é bem diferente de uma saída do corpo. A dúvida principal, Meire, que eu tenho visto é assim, Leila. A Leila tem uma saída do corpo. Quando ela encaixa no corpo, ela apaga e acorda 2 horas depois. Entre o momento que ela entrou e a hora que ela acorda, o cérebro misturou 3 sonhos. Aí, na hora que ela acordar, vai ficar difícil. Se a Leila entrar no corpo e abrir os olhos, não dá tempo do cérebro editar. E aí ela tem certeza. Claridade. Olha, a Meire já sabe disso. Eu já tive umas coisas estranhíssimas, estranhíssimas. Assim, de acordar toda dormente, de ter tido um sonho super real, e acordar assim, parada, paralisada, assim, toda dormente, parecendo que estava tudo formigando, do dedão até a cabeça, e aí eu fico parada, e aquilo vai passando, e eu vou acordando, abrindo o olho, onde eu estou. E com aquela sensação de que tudo aquilo que eu senti, que eu vivi ali, foi muito verdadeiro. Né? Mas às vezes fica tudo muito embolado, aí você explicou embola, bem. Às vezes embola. É que na hora que você está voltando, a circulação do sangue está mais lenta, dá o formigamento, e as ondas cerebrais estão se ajustando para a vigília de novo. Né? Então isso às vezes demora alguns segundos, e a pessoa fala, onde eu estou? Quem sou eu? Às vezes mistura tudinho. Agora, quando ela desperta e está consciente, não há nenhuma dúvida. E Meire, pergunta para você. Pergunta para Leila. Uma das coisas, Leila, que é mais legal nesse estudo de saída do corpo é a gente colocar a parte dos chakras, das energias, né? E a Meire também trabalha com isso. Meire, o que você tem feito, assim, tem mostrado para o pessoal sobre esse lance de chakras e saída do corpo, assim, uma coisa com a outra? Vou ser sincera, até os alunos estão pedindo muito isso. Como eu, desde menina, consigo sair de forma voluntária, né? Voluntária não, involuntária, na verdade. Espontânea. Espontânea, isso aí, faltou a palavra. Eu não tenho técnicas para indicar. Até essa questão mesmo de você exteriorizar a energia, quando você está do lado de lá, que o Saulo fala que faz muito isso, né? De exteriorizar, até para... é um obsessor, você sente que você está sendo atacado, vamos exteriorizar. Eu não consigo ter esse controle do lado de lá. As coisas comigo funcionam muito assim, no papum, sabe? É muito na hora que eu consigo resolver os problemas da mesma forma como eu resolvo aqui. Então, essa questão de você fazer o chakra funcionar, principalmente lá, para mim, é difícil. Os meus alunos pedem isso. Vai ser até legal você até explicar isso. Muita gente pede isso. É que é um tema legal, assim, para a gente... É um tema para a gente desenvolver. Então, eu acho que é uma boa até você conversar. Você fez uma aula fantástica para os meus alunos, lembra? No Zoom, você teve comigo 1 hora falando. E até hoje eles ficam pedindo você de volta justamente para falar de chakras. Tá? Porque eu sinto assim que o meu conhecimento é muito empírico. Eu até fico com vergonha, porque eu não sou muito de estudar mesmo, não. E eu confesso. A gente pode falar de chakras no dia do evento, Meire. A gente conversar sobre chakras. Olha que legal. Opa, quero ver. Eu quero participar desse evento. Quero participar daqui de longe, no Zoom. Eu vou participar, hein? Você falou pra mim que eu podia. Show de bola. Você já é nossa convidada. Eu juro que eu vou ficar quietinha. Você já está dentro. Você é nossa convidada. Já. Eu vou ficar quietinha, né? Muito especial. Agora eu queria, por favor, infelizmente a gente está terminando o nosso tempo, é só 1 hora. Mas eu queria, nesse grande finale aqui, né? Que eu estou amando vocês dois juntos aqui, uma mensagem de cada um. Né? Para as pessoas que estão assistindo, o que vocês quiserem, alguma coisa que vocês acham importante nesse final aqui, deixar essa mensagem para os nossos queridos seguidores aí, tá? Leila, eu sempre termino assim, o pessoal até já conhece que eu adoro repetir isso, que é o seguinte: se não for para ser feliz, não adianta nada estudar temas espirituais. Sim, o meu recado é esse. Verdade. E você, Meire? É verdade. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a gente está num momento que todo mundo fica nessa busca, né, da espiritualidade, mas o importante de tudo isso é realmente a gente ser feliz. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Então, quanto mais pessoas, né? Gente do bem não faz mal a ninguém, é o meu bordão.
E gente feliz não enche o saco de ninguém também. Então, quanto mais pessoas felizes estiverem no mundo, mais o mundo será um mundo bacana, melhor para a gente conviver. Então, assim, você só buscar realmente esse lado da espiritualidade se isso te trouxer alegria, felicidade, paz, serenidade, que é o que a gente precisa. E não procurar por modinha ou por você achar que esse é o único caminho da evolução. As pessoas acham, só vou evoluir. Não, você vai evoluir de outras formas também. Você sendo feliz, né, encontrando essa harmonia, essa paz, você vai evoluir, de repente, muito mais do que o camarada que estuda espiritualidade, mas é um chato de galocha, que quer também impor essa vontade para os outros. Leila, mais vale um materialista feliz que faz o bem do que um estudante espiritual chato e que não faz nada. Nem fala, Dina. Existe coisa pior? Não, e metido, achando que sabe tudo, né? O que é pior, né? Tá pior. Eu não tenho vergonha de falar, eu não sei. Meus amores queridos, sou fã dos dois. Meire sabe que eu sou fã dela demais, minha ídola. E Wagner, eu não tinha tido oportunidade de falar com você, só vejo você lá contando as histórias e curto demais. Quero agradecer, Meire, obrigada por você ter participado também. A você, Wagner, uma honra ter falado com você, conversado com você, conhecido você. E agora eu quero depois, vocês têm que voltar. Vamos fazer de novo uma live assim. Agora a gente já sabe que a gente pode fazer Vamos combinar. Vamos fazer, falar que somos adultos, né? Agora a gente já sabe que a gente pode fazer uma homenagem. Espiritual. Uma fofoca. Homenagem espiritual. Leila, vou mandar para você, tá? Próxima vez eu mando. Depois fico com vergonha. Mas valeu, tá valendo. Mas, gente, o meu mentor diz: essa menina não tem jeito. Seu mentor deve estar vindo com aquele tênis Nike dele. Morreu de vergonha agora, eles estão correndo. Dando uma sapatada na sua cabeça. Bom, eu não estou vendo nenhum aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu queria ver um aqui, não estou vendo. Me ajuda. Eu tenho que fazer bagunça, Leilinha, não tem jeito. Leila, olha aqui para terminar quem está aqui, Leila. O Rama. Eu também tenho a minha, essa caminha tá lá dentro. Ai, eu amo, que grosso. Rama, dá um oi para Leila lá, olha, amiga. Dá saudade da Naninha. Tadinha. O Wagner foi um amigão quando eu perdi a Naninha, né, Wagner? A gente sabe, a gente é espiritualista, a gente entende, mas eles são tão amiguinhos nossos. Você já viu, né? Você disse que a Naninha levou um gambá para sua cama, você me falou. Foi, eu já vi a Nana em projeção e ela ainda trouxe um gambá para minha cama. Pode um negócio desse? Só uma coisa. Hoje eu botei, ó, em homenagem a vocês, ó, esse zoinho aqui. Como é o nome disso? Um zoinho. Aqui, ó, tamo junto. Tamo olho junto. grego aqui, ó. Tem, ó. Viu? Aqui tamo também. junto. Em homenagem, né, pro astral aumentar ainda mais. Gente, que pena. Queria tanto ficar aqui conversando com vocês a noite toda. Mas, infelizmente, não posso. Então, ó. Beijo, Leila, obrigada de coração, Wagner. Muito obrigada. Sou fã. Vocês sabem disso. Beijo. Boa noite. Você aprendeu a desligar agora, Leila? Ai, aprendi. Só que eu não quero desligar. Agora, essa noite eu tenho certeza que eu vou ter uma viagem astral. Deixa comigo. A gente rolava de rir, ela não conseguia desligar e a gente só ria aqui uma com a outra. No final foi uma coisa. Eu sempre fazendo essas maluquices. A Meire, nós somos bem parecidas as duas, né, também, né? Que a gente faz umas coisas assim, nada a ver fora da casinha, morre de rir, né? Mas agora eu vou desligar. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada, Wagner. Obrigada, Meire.